Você já parou para refletir sobre a maneira de orar? Nosso programa de hoje fala desse assunto com a reflexão dos Espíritos segundo o Evangelho, segundo o Espiritismo. Capítulo Pedi e Obtereis são as nossas reflexões de hoje. Outros se fundam numa razão mais especiosa, a imutabilidade dos decretos divinos. Deus, dizem esses, não pode mudar as suas decisões a pedido das criaturas. A não ser assim, careceria de estabilidade o mundo. O homem, pois, nada tem de pedir a Deus, só lhe cabendo submeter-se e adorá-lo. Há, nesse modo de raciocinar, uma aplicação falsa do princípio da imutabilidade da lei divina, ou melhor, ignorância da lei, no que concerne à penalidade futura. Essa lei revela-não hoje os Espíritos do Senhor, quando o homem se tornou suficientemente maduro para compreender o que, na fé, é conforme ou contrário aos atributos divinos. Segundo o dogma da eternidade absoluta das penas, não se levam em conta ao culpado os remorsos, nem o arrependimento. É-lhe inútil todo desejo de melhorar-se. Está condenado a conservar-se perpetuamente no mal. Se a sua condenação foi por determinado tempo, apenas cessará, uma vez expirado este tempo. Mas quem poderá afirmar que ele então possua melhores sentimentos? Quem poderá dizer que, a exemplo de muitos condenados na terra, ao sair da prisão, ele não seja tão mau quanto antes? No primeiro caso, seria manter na dor do castigo um homem que volveu ao bem. No segundo, seria agraciar a um que continua culpado. A lei de Deus é mais previdente, sempre justa, equitativa e misericordiosa. Não estabelece para a pena, qualquer que esta seja, duração alguma. Ela se resume assim: o homem sofre sempre a consequência de suas faltas. Não há uma só infração à lei de Deus que fique sem a correspondente punição. A severidade do castigo é proporcionada à gravidade da falta. Indeterminada é a duração do castigo para qualquer falta. Fica subordinada ao arrependimento do culpado e ao seu retorno à senda do bem. A pena dura tanto quanto a obstinação no mal. Seria perpétua se perpétua fosse a obstinação. Dura pouco se pronto é o arrependimento. Desde que o culpado clame por misericórdia, Deus o ouve e lhe concede a esperança. Mas não basta o simples pesar do mal causado, é necessária a reparação, pelo que o culpado se vê submetido a novas provas em que pode, sempre por sua livre vontade, praticar o bem, reparando o mal que haja feito. O homem é, assim, constantemente, o árbitro de sua própria sorte. Pertence-lhe abreviar ou prolongar indefinidamente o seu suplício. A sua felicidade ou a sua desgraça dependem da vontade que tenha de praticar o bem. Tal a lei imutável e em conformidade com a bondade e a justiça de Deus. Assim, o espírito culpado e infeliz pode sempre salvar-se a si mesmo. A lei de Deus estabelece a condição em que se lhe torna possível fazê-lo. O que as mais das vezes lhe falta é a vontade, a força e a coragem. Se, por nossas preces, lhe inspiramos essa vontade, se o amparamos e animamos, se, pelos nossos conselhos, lhe damos as luzes de que carece, em lugar de pedirmos a Deus que derrogue as suas leis, tornamo-nos instrumentos de execução de outra lei, também sua, a de amor e de caridade, execução em que, desse modo, ele nos permite participar, dando nós mesmos, com isso, uma prova de caridade. Queridos amigos, não tenhamos dúvida da importância e da relevância de fazermos preces por aqueles que já morreram e que sofrem. Não admitamos a possibilidade de algum filho de Deus sofrer com alguma pena eterna. Se nós consideramos e nós cremos num Deus de bondade e justiça, podemos imaginar que, sendo um pai, assim como nós temos nossos filhos, jamais ia
impor uma condenação eterna ou algo benéfico sem o seu respectivo mérito. Então, aqueles que sofrem necessitam da prece para buscar o caminho da luz, do arrependimento, da força e da coragem para que eles possam encarar e perseverar no caminho da reparação do mal que tenham feito ou que tenham causado a outro ou a eles mesmos. Porque não basta que aquele espírito se arrependa, mas é preciso sim que ele repare. Então, se considerarmos aqueles que não se arrependem ou que persistem no mal, certamente as penas serão mais demoradas. Mas aquele que busca a Deus, que tenta se regenerar de maneira sincera, quanto mais preces forem dirigidas em seu favor, mais ele adquirirá força, luz em seu caminho e tudo aquilo que necessita para reencontrar o caminho do bem e, consequentemente, o caminho de Deus.